Oi! Então, dessa vez eu vim aqui ler um artigo nomeado Resumo conceitual de capitalismo, socialismo, comunismo e anarquismo. Esse foi um artigo aí postado aqui no site anarquista.net no dia 6 de junho de 2013, dando aí um breve resumo desses 4 sistemas. Então, sem mais delongas, começarei a leitura aqui desse artigo. Os conceitos acerca do capitalismo, socialismo, comunismo e anarquismo são apresentados de forma resumida. É necessário estudo mais detalhado acerca dos temas e seus acontecimentos, e mudanças para embasamento mais rico e contemporâneo. Capitalismo. Iniciou-se na Europa. Suas características aparecem desde a Baixa Idade Média, do século XI ao XV, com a transferência do centro da vida econômica, social e política dos feudos para as cidades. O feudalismo passava por uma grave crise, decorrente da catástrofe demográfica causada pela peste negra, que dizimou 40% da população europeia, e pela fome que assolava o povo. Já com o comércio reativado pelas cruzadas, do século XI ao XII, a Europa passou por um intenso desenvolvimento urbano e comercial, e, consequentemente, as relações de produção capitalistas se multiplicaram, minando as bases do feudalismo. Na Idade Moderna, os reis expandem seu poderio econômico e político através do mercantilismo e do absolutismo. Dentre os defensores destes temas, os filósofos Jean Bodin, os reis tinham o direito de impor leis aos súditos sem consentimento deles, na verdade falei errado, é Jean Bodin, e Jacques Bossuet, o rei está no trono por vontade de Deus, e Niccolo Machiavelli, a única política fundamental para a grandeza de uma nação, a unidade política. Com o absolutismo e com o mercantilismo, o Estado passava a controlar a economia e a buscar colônias para adquirir metais, metalismo, através da exploração. Isso para garantir o enriquecimento da metrópole. Esse enriquecimento favorece a burguesia, classe que detém os meios de produção, que passa a contestar o poder do rei, resultando na crise do sistema absolutista e com as revoluções burguesas, como a Revolução Francesa e a Revolução Inglesa. Estava garantido o triunfo do capitalismo. A partir da segunda metade do século XVIII, com a Revolução Industrial, inicia-se um processo ininterrupto de produção coletiva em massa, geração de lucro e acumulação de capital. Na Europa Ocidental, a burguesia assume o controle econômico e político. As sociedades vão superando os tradicionais critérios da aristocracia, principalmente a do privilégio de nascimento, e a força do capital se impõe. Surgem as primeiras teorias econômicas, a fisiocracia e o liberalismo. Na Inglaterra, o escocês Adam Smith, precursor do liberalismo econômico, publica uma investigação sobre naturezas e causas da riqueza das nações, em que defende a livre iniciativa e a não interferência do Estado na economia. Deste ponto para a atual realidade econômica, pequenas mudanças estruturais ocorreram em nosso fúnebre sistema capitalista. Comunismo. As ideias básicas de Karl Marx estão expressas principalmente no livro O Capital e no Manifesto Comunista, obra que escreveu com Friedrich Engels, economista alemão. Marx acreditava que a única forma de alcançar uma sociedade feliz e harmoniosa seria com os trabalhadores no poder. Parte de suas ideias era uma reação às duras condições de vida dos trabalhadores no século XIX, na França, na Inglaterra e na Alemanha. Os trabalhadores das fábricas e das minas eram mal pagos e tinham de trabalhar muitas horas sob condições desumanas. Marx estava convencido que a vitória do comunismo era inevitável. Afirmava que a história segue certas leis imutáveis, à medida que avança de um estágio a outro. Cada estágio caracteriza-se por lutas que conduzem a um estágio superior de desenvolvimento. O comunismo, segundo Marx, é o último e mais alto estágio de desenvolvimento. Para Marx, a chave para a compreensão dos estágios do desenvolvimento é a relação entre as diferentes classes de indivíduos na produção de bens. Afirmava que o dono da riqueza é a classe dirigente, porque usa o poder econômico e político para impor sua vontade ao povo. Para ele, a luta de classe é o meio pelo qual a história progride. Marx achava que a classe dirigente
jamais iria abrir mão do poder por livre e espontânea vontade, e que assim a luta e a violência eram inevitáveis. Socialismo. A história das ideias socialistas possui alguns cortes de importância. O primeiro deles é entre os socialistas utópicos e os socialistas científicos, marcado pela introdução das ideias de Marx e Engels no universo das propostas de construção da nova sociedade. O avanço das ideias marxistas consegue dar maior homogeneidade ao movimento socialista internacional. Pela primeira vez, trabalhadores de países diferentes, quando pensavam em socialismo, estavam pensando numa mesma sociedade, aquela preconizada por Marx, e numa mesma maneira de chegar ao poder. Anarquismo. O anarquismo foi a proposta revolucionária internacional mais importante do mundo durante a segunda metade do século XIX e o início do século XX, quando foi substituído pelo marxismo, entre parênteses, comunismo. Em suma, o anarquismo prega o fim do Estado e de toda e qualquer forma de governo, que seriam as causas da existência dos males sociais, que devem ser substituídos por uma sociedade em que os homens são livres, sem leis, polícia, tribunais ou forças armadas. A sociedade anarquista seria organizada de acordo com a necessidade das comunidades, cujas relações seriam voltadas ao autoabastecimento, sem fins lucrativos, e à base de trocas. A doutrina que teve em Bakunin seu grande expoente teórico organizou-se primeiramente na Rússia, expandindo-se depois para o resto da Europa e também para os Estados Unidos. O auge de sua propagação deu-se no final do século XIX, quando agregou-se ao movimento sindical, dando origem ao anarcossindicalismo, que pregava que os sindicatos eram os verdadeiros agentes das transformações sociais. Com o surgimento do marxismo, entretanto, uma proposta revolucionária mais adequada ao quadro social vigente no século XX, o anarquismo entrou em decadência, sem, contudo, deixar de ter tido sua importância histórica, como no episódio em que os anarquistas italianos Nicola Sacco e Bartolomeu Vanzetti foram executados por assassinato em 1921 nos Estados Unidos, mesmo com as inúmeras evidências e testemunhos que provavam sua inocência. Então, é isso. Esse foi o artigo aqui nomeado Resumo Teórico Conceitual de Capitalismo, Socialismo, Comunismo e Anarquismo. Não cheguei a falar em meio à leitura do artigo, mas aqui também tem vários hiperlinks no próprio artigo mesmo, se vocês quiserem ler sobre certo tema mais a fundo. Tipo, tem um hiperlink em Capitalismo, para um artigo aqui. Também em Bakunin, Anarcossindicalismo, Nicola Sacco e Bartolomeu Vanzetti. E também um hiperlink para a cronologia do anarquismo, caso vocês estejam interessados a ver como o movimento anarquista progrediu com o tempo. Todos os hiperlinks no artigo aqui que eu tô lendo agora e que o link estará na descrição como sempre, já que o link de todos os artigos sempre deixei na descrição.
Espero que todos tenham gostado mesmo da leitura desse artigo. Dessa vez um artigo aqui sem imagens. Quer dizer, só uma imagem aqui de capa com o símbolo do anarquismo, comunismo, socialismo e capitalismo. Código do TikTok e do Kwai na descrição, caso vocês queiram ajudar o canal. É isso. Obrigado a todos que assistiram até aqui e até mais.